Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e hoje a gente conversa um pouquinho sobre esse livrinho aqui da Kristin Hanna, Tempo de Regresso. Gente, eu gosto muito da Kristin Hanna. Eu já li outros livros dela, como o Rouxinol, Jardim de Inverno. Ano passado, se eu não me engano, não, foi no início desse ano aqui eu li The Four Winds, que eu acho que em português ficou Os Quatro Ventos, e assim, é o tipo de leitura conforto para mim. Toda vez que eu preciso de um livrinho assim para eu relaxar, né? Eu volto aqui para Kristin Hanna porque eu gosto muito da forma como ela escreve os seus livros. E este aqui em especial ele foi publicado originalmente em 2003, mas lançado aqui no Brasil em 2019. Acho que tá dando reflexo assim. Então, o que que a gente tem aqui? Claro que sempre a gente vai encontrar algum tipo de drama aqui nas histórias que ela escreve, né? Então é possível que a gente termine o livro chorando, né? Um pouco, pode ser que aconteça, né? Mas, gente, esse livro aqui eu amei muito. Eu gostei muito da história, o que ela criou aqui, o universo que ela criou aqui pra gente. Então, a gente vai conhecer aqui duas irmãs, a Megan e a Claire. E já no início aqui da história, a gente vai ver que existe. O relacionamento delas, na verdade, é um relacionamento que está um pouco fragilizado, né? Então, a gente vai ver que a Megan é uma mulher de 42 anos, mais ou menos. Ela é advogada, muito bem sucedida. Ela vive em Seattle, ela mora numa cobertura. Mas a gente vê que ela precisa sempre voltar aqui para sua psiquiatra. Então, ela tem uma psiquiatra que a acompanha e a gente vê que ela tem muita dificuldade em se abrir, porque existe algo no passado dela que a atormenta, mas ela é ao mesmo tempo uma pessoa muito dura, assim, ela é muito dura com ela mesma. Então, ela meio que não se permite certas coisas. Então, ela tem uma certa necessidade ali de esconder um pouco os seus sentimentos, né? E não demonstrar que ela é apenas um ser humano, né? Então, a gente vê que ela tem um relacionamento bem difícil com a própria irmã. A Claire é mais nova. Então, a gente vai voltar aqui no passado e vai saber que quando a Megan tinha 16 anos e a Claire tinha ali em torno de 9 anos, a Megan vai em busca do pai biológico da Claire, porque essas meninas, só para que vocês entendam, elas vão crescer com uma mãe ausente, uma mãe que se envolve com vários homens diferentes, então a Claire e a Megan são filhas de pais diferentes, e ela é uma mulher que busca sempre estar na mídia, né? Então ela quer ser atriz. A mãe dessas duas meninas quer ser atriz. E vai chegar um determinado momento que essa mãe vai desaparecer da história, né? Ela vai sumir, ela não tá nem aí para as filhas, ela não se preocupa com elas. Tanto que a Megan acaba sendo mãe e irmã aqui ao mesmo tempo. Então ela tem essa carga, este peso de cuidar da irmã, de protegê-la, de fazer com que ela possa crescer com valores, né? Sem que ela sinta tanto a falta desta mãe. Então, pelo fato dessa mãe desaparecer, a gente vai ver que o conselho tutelar aqui começa, né, a ir em busca dessas meninas, meio que começa a fechar o cerco aqui, e a Megan vai ficar muito preocupada com isso, e ela decide ir em busca do pai da Claire, que é o Sam, para que ele possa cuidar dela. O Sam não fazia a menor ideia de que ele tinha uma filha, enquanto ele estava casado com a Ellie aqui, que é a mãe das meninas. Um determinado dia ele sai para fazer umas compras, e quando ele volta, elas viviam num trailer, né? E quando ele volta, a Ellie já não está mais lá, ela desaparece e depois de um tempo ela descobre que está grávida, enfim, ela estava esperando a Claire. E aí a gente vai ter esse homem aparecendo na vida da Claire para cuidar dela. A gente vai ver que a Megan vai viver junto com eles por um tempo, mas o relacionamento entre eles não vai funcionar muito bem. Parece que ela não aceita muito bem a forma como o Sam trata a Claire, porque primeiro que ele não sabia da existência dessa filha, ele tinha 30 anos quando descobre que era pai, e de repente ele tem uma filha de 9 anos. Mas ele é um pai maravilhoso, ele é um pai super cuidadoso, mas às vezes até em excesso, né? Então, o relacionamento entre ele e a Megan não vai dar muito certo, de modo que a Megan vai desaparecer da vida do Sam e da Claire. E aí a gente vai ver esse momento presente. Na verdade, essas informações que eu estou passando aqui para vocês são momentos que a gente fica sabendo aqui na história, né? Porque a gente vai ter o momento presente delas na vida adulta, né? Então, a Claire tem uma filha, ela tem 35 anos, ela tem uma filhinha, a Allison, de 5 anos, e ela também teve um relacionamento que não deu certo, ela acabou criando essa filha sozinha, e a gente vê que a Megan também chegou a ter um relacionamento, mas foi um relacionamento que não deu certo. Então a gente vê que essa questão da confiança da própria Megan em relação a relacionamentos
é uma confiança que não é total, que ela não consegue, de uma certa forma, se entregar para um novo relacionamento. E vai existir algo aqui na história que vai mexer muito com a Megan, que é o fato da Claire se casar. Então, isso não é spoiler, tá? A gente tá aqui atrás do livro. A gente vai ver que a Claire vai se casar, ela conhece um rapaz num bar, cantando, e eles vão se apaixonar. E em 10 dias eles decidem marcar esse casamento e a Megan vai entrar naquele modo leoa, super protetora. E digamos que todo esse relacionamento entre elas, que andava meio distante, mesmo que elas se falassem algumas vezes, não era uma coisa muito próxima entre elas duas, porque existia ali uma lacuna, fantasmas do passado, enfim, que atormentavam essas duas meninas. Então a gente vai ver que, por exemplo, o relacionamento entre elas, quando elas conversam entre si, elas estão sempre meio que pisando em ovos, né? Porque às vezes uma palavra é dita de uma forma e é interpretada de outra. Então, elas estão sempre, de uma certa forma, se preocupando com o que elas vão dizer uma para outra. E aí, quando a Megan descobre, né, esse casamento, ela decide visitar a irmã, porque ela já pensa que, bom, esse cara tá interessado na minha irmã apenas porque ela tem um negócio, né? A irmã mais nova tem um negócio junto com o pai, eles têm uma espécie de uma hospedagem. Então, eles têm ali um negócio que é próspero, que funciona, e a Megan já pensa que esse cara só tá interessado em, de repente, né, é, tirar dinheiro da irmã de alguma forma. Então ela vai até essa cidadezinha onde a irmã vive. A Megan vive em Seattle e a irmã vive numa cidade menor chamada Hayden. E aí a Megan decide então ir, até porque ela foi convidada para o casamento. E ela vai meio que, né, conversar ali com a irmã, enfim, ela acha que esse relacionamento não vai dar certo, ela não acredita muito que exista amor de verdade, mas a Claire é uma pessoa que acredita muito mais no amor do que a própria Megan, né? Então a gente vê que ela está disposta a seguir em frente com esse relacionamento, né? E a se entregar para esse amor. E aí a gente vai ver como que o relacionamento delas, aos poucos, ele vai voltando ao normal. Então a gente vai ver que a Megan também vai começar a se abrir um pouco mais. Claro que existirão outras coisas acontecendo aqui, não é só este casamento. Como eu comentei, a gente sempre tem uma pitada de drama aqui nesses romances, então a gente não vai ser diferente aqui com esse livro, né? Não vai ser diferente com o que a gente tem aqui, mas digamos que tudo isso que vai acontecer vai fazer com que essas irmãs se reaproximem, vai fazer com que esses fantasmas do passado, né, reapareçam e que vai fazer com que essas feridas de uma certa forma cicatrizem, né? Então vai unir essas duas irmãs. E, gente, eu não quero falar mais muita coisa aqui pra vocês sabem. Eu prefiro que vocês fiquem aí só na expectativa, né? Que vocês, de repente, tenham essa curiosidade de pegar esse livro pra ler, porque é muito bom. Eu gosto muito, muito mesmo de voltar sempre pros livrinhos da Christine Hanna quando eu preciso de um momento assim pra relaxar. Enfim, né? Às vezes a gente faz umas leituras que exigem um pouco mais da gente, né? Que sugam mais a nossa energia, digamos assim. E é sempre bom a gente ter uma leiturinha ali conforto, né? Para onde a gente possa voltar, e para mim funciona muito com Christine Hanna. Inclusive eu tava aqui pensando que eu só tenho mais um livro dela aqui comigo, que é o Great Alone, que eu acho que em português ficou A Grande Solidão. Não sei, talvez eu vou pesquisar certinho se é isso, qualquer coisa eu coloco a informação correta aqui para vocês. Então assim, se joguem. Se vocês já leram esse livro aqui, por favor, deixem aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês, se vocês gostaram. Se vocês não leram e ficaram interessados também, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também não se esqueçam, claro, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like, tá bom? E a gente vê então numa próxima oportunidade, tá bom, pessoal? Até lá. Tchau, tchau.